Eu sou o professor Eduardo Seton e chegou a hora de você aprender comigo um pouquinho agora sobre Google Data Studio e a aplicação na avaliação econômica de projetos. É isso que a gente vai ver neste vídeo que começa agora. Então, pessoal, a gente está começando agora uma aula um pouquinho mais prática, né, dessa sequência de aulas que a gente vem vindo aí com um pouco de teoria, introdução à engenharia econômica, avaliação de projetos, o que é que a importância de tudo isso, né? E assim a gente, nas últimas aulas, nesta aula número 5, a gente começou a tratar especificamente sobre fluxo de caixa, e você aprendeu já sobre fluxo de caixa, só que agora a gente vai sair um pouquinho da teoria e ir para a prática diretamente no Google Data Studio, tá certo? É muito importante que você tenha assistido o vídeo que antecedeu esse, a parte 4 desta aula 5, tá? Que está aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá e assiste se você não assistiu ainda, porque nela a gente já começou, na verdade, a montar uma planilha. A planilha é fundamental para que a gente possa seguir adiante, tá certo? Então vamos lá. Eu vou passar aqui, tá? Vou passar aqui o passo a passo da nossa aula, tá? Então a gente tem aí o que é que eu prometi para vocês, né? Que a gente vai fazer um passo a passo até o dashboard. Então esse passo 1, construindo a planilha no Google Sheets, a planilha que a gente vai usar como exemplo, na verdade, é uma planilha que você já viu, você já sabe construir, porque eu mostrei a você como que você construiu, você já construiu a sua, eu mostrei isso no vídeo passado, tá? E agora, nesta aula, o que a gente vai fazer são os passos subsequentes aí, o passo 2, o passo 3, 4 e o passo 5. Tá? O passo 2 será a planilha como origem, fonte de dado no Data Studio. Observem que aqui eu falo de origem e fonte de dado, falo de Data Studio, tá? Então, Data Studio é a aplicação, o software, e origem e fonte de dado é uma palavra, é uma definição. Eu vou falar sobre essa questão importante das definições, de sintaxe, semântica, dentro de uma aplicação, tá? Isso é muito importante. No passo 3, a gente vai construir um relatório. O seu primeiro relatório, provavelmente, aí no Google Data Studio. O dashboard, que a gente chama, o painel de decisão. Tá? O painel que a gente vai olhar para ele para tomar decisão. E essa matéria aqui é uma matéria de orientação à tomada de decisão. Tá? O passo 4 é construindo uma tabela no relatório. E aí eu tenho mais uma palavra-chave, uma palavra importante para o contexto do Google Data Studio. Evidentemente que você sabe o que é uma tabela. Só que uma tabela, em outro contexto, é uma coisa. O passo 4, eu vou construir com você uma tabela no relatório. Evidentemente que você sabe o que é uma tabela. Uma tabela é uma planilha, mas pode ser uma planilha qualquer. Só que eu não estou me referindo aqui a uma tabela qualquer. Quando eu falo tabela e eu coloco assim, destacado no texto, é porque é uma tabela de acordo com o que entende o Google Data Studio, que é uma tabela. Tá? Um elemento gráfico e a gente vai conseguir configurar essa tabela. Tá? E construindo um gráfico no relatório. Tá? Construindo um gráfico. Na verdade, a gente vai construir aí, tem a possibilidade de construir vários gráficos, só que eu quero destacar aqui que gráfico, por exemplo, para você, para mim, tem uma definição. A gente pensa logo no eixo X, Y, de repente o eixo Z, se for um gráfico tridimensional, com alguma representação de alguma variável, de alguma grandeza. Tá? Então, no Google Data Studio, gráfico tem uma leitura, tem uma explicação um pouquinho diferente, que isso você também vai aprender comigo aqui. É muito importante que você entenda aí, porque uma mesma palavra pode ter mais de um contexto, né? E contexto é uma coisa muito importante para a aplicação, para a vida, para a disciplina. Então, é importante que a primeira coisa que a gente entenda, que você perceba, em que contexto eu estou, qual é o contexto, tá certo? Então esse é o passo a passo, é isso que a gente vai fazer e eu espero que ao final dessa aula você esteja apto a reproduzir e a fazer muito mais coisas do que eu vou mostrar para vocês aqui, porque a gente vai só, vamos dizer assim, tirar o pé no chão, tá? Nessa aula. Então, é isso, são os pontos aí que estão especificados para essa aula, tá? Então essa é a tabela, tá, pessoal? Essa aqui é a tabela
a tabela que a gente montou, tá? E você já sabe, você viu o vídeo anterior, você sabe que aí tem uma tabela onde na primeira coluna a gente tem aí o tempo, né? Na verdade, o fluxo de caixa tem no eixo do X, a gente tem aí uma divisão temporal, que pode ser em meses, em anos. Então aqui eu não me preocupei muito com isso, em meses e anos, e eu dividi em 20 tempos, tá? Em 20 unidades de tempo, que pode ser dia, ano, enfim. Na segunda coluna tem o I, que é a nossa taxa de juros, tá? A nossa taxa percentual de juros, tá? Então é importante que você se ligue na questão da taxa percentual, e que é o I, e que o R, na verdade, é a continha feita. Eu sempre digo que é a continha feita, que é o quê? Aí está marcando 2%, então seria 0,02. Tá? O 0,02 seria o R e o I seria o 2%. Tá? Então é muito importante, antes de começar qualquer problema de avaliação econômica de projetos, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar tudo na mesma unidade de tempo. Se a taxa de juros está dada em mês, então a gente vai, e a gente quer trabalhar em ano, a gente vai converter a taxa de juros para ano. Então, isso a gente ainda vai ver um pouco sobre taxa equivalente, sobre essas coisas em outro vídeo, em aulas aí subsequentes, tá? Então, seguindo aqui, então a gente tem 3 de 3, 6, a gente tem 6 colunas, tá? Onde 6 colunas a gente tem aí o FFP, que você já sabe o que é, fator de desconto, tá? É dado F, a gente vai encontrar o P, e aí a gente vai usar esse fator que está aí. O FPF, dado P, a gente vai encontrar o F, valor presente, valor futuro, P e F, você está ligado já, você já sabe o que é. E aí tem o fator de capitalização para a gente sair, dado P, a gente encontrar o F. Aí tem o FPA, tá? Onde a gente quer, dado P, a gente quer encontrar a parcela proveniente de algum financiamento, de algum pagamento que vai ser recorrente, né? Você também já entendeu das outras aulas. Então tem o FAP, que é dado o A, dado a parcela, a gente vai encontrar o valor presente. O outro caso é o FAF, e dado a parcela, a gente vai encontrar o valor futuro. E o outro caso, que é o FFA, é um parâmetro onde, dado o valor futuro, a gente vai encontrar a parcela, que é o que a gente está chamando de A, e perceba que eu estou regularizando a nomenclatura em relação ao livro texto da disciplina, que é o livro de Engenharia Econômica do Leleno, tá bom? Então, essa planilha é a nossa origem de dados, tá? Então a gente vai, é ela que a gente vai agora, né, para o Google Data Studio. Então, eu trouxe aqui só para relembrar ainda mais uma vez, né, as fórmulas. Essas fórmulas são as fórmulas que estão implementadas naquela planilha que você já tem acesso e que você também já construiu a sua, tá? Então, agora sim, né, a gente vai, eu estou trazendo já aqui, adiantando para você um pouco da interface. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a interface é essa, mas eles podem mudar. E é por isso que é muito melhor a gente ir direto para o campo de batalha, é muito melhor a gente ir direto para o browser, tá? Para que a gente possa começar aí sim, de fato, a entrar aí no Google Data Studio, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer, tá, evidentemente, é criar uma conta, mas criar uma conta no Google, você já deve ter a sua conta. Então, se você tem uma conta do Google, não necessariamente você já tem acesso a todas as aplicações, a todos os softwares e plataformas que o próprio Google provê. Tá? Você precisa criar uma nova conta. Tá? Uma nova conta não, desculpa. Você precisa associar a sua conta, a conta Google, a uma aplicação, a mesma conta. Tá? Então aqui, para começar essa aula, eu fiz logout, eu saí do sistema, né, do Google, e eu entrei aqui, eu digitei, na verdade, Google Data Studio, é a primeira coisa que vocês podem fazer aí para vocês encontrarem o link, esse link aqui, datastudio.google.com/overview, está aqui na descrição do vídeo. Estou deixando para você que não está matriculado na disciplina, mas que está acompanhando esse vídeo pelo canal do YouTube, e para você que está matriculado na disciplina, claro, está aqui na descrição, mas está também lá no nosso mapa mental que você tem acesso, tá? Então vocês vão encontrar com facilidade esse link. Tá? Então, a gente tem aqui, né? Ele está dizendo aqui, use é grátis, né? Use é liberado. Então, tem 3 coisas aqui muito importantes. Vocês vão precisar dar atenção, tá? A melhor forma de aprender, isso já é uma dica, aí uma dica para aprender sobre tecnologia, né?
a primeira dica para aprender sobre tecnologia, que é o que eu sempre faço, é dar muita atenção à parte do help mesmo, da ajuda, o manual, o que é cada coisa que cada uma das ferramentas, cada uma das plataformas oferece. Bom? Então, aqui, olha, ele está mostrando para a gente claramente quais são os 3 objetivos que você pode ter, que eu posso ter, ao usar o Google Data Studio. O primeiro objetivo é conectar. Tá? Então, é conectar, você pode conectar uma grande variedade de dados e fazer também aí uma conexão entre parceiros, entre membros da sua equipe, aonde com esse grupo você vai compartilhar dado. O objetivo meu aqui exatamente é esse também, tá? É conectar. O que é que eu estou fazendo? Eu sou um professor de uma disciplina, vocês são alunos dessa disciplina, e a gente vai construir todas as atividades, todos os exercícios, trabalhos das disciplinas vão ser feitos com essa dentro desse mindset aí de conexão. Tá? Você faz a sua atividade, que na atividade vão ter os seus dados, os dados do problema que você resolveu, e você vai compartilhar isso com a sua equipe no contexto nosso aqui da disciplina. Olha a importância do contexto, né? No contexto da nossa disciplina aqui, a sua equipe, quem é? Sou eu, que sou o professor da disciplina, e todos os colegas seus aí que estão fazendo a disciplina junto com você. A gente pode e deve compartilhar dado, compartilhar informação, e conectar essas coisas, e você vai conseguir fazer isso se você fizer através do Google Data Studio. Se eu fosse usar outra ferramenta, a gente não ia a gente poderia até conseguir, mas não ia ser tão fácil quanto vai ser usando o Google Data Studio, tá? O segundo objetivo que ele coloca aqui é visualização, tá? Então, visualização de dados. Então, isso é muito importante. A gente vive a era dos dados, dados espalhados por todo lugar. No caso nosso, da disciplina de avaliação econômica de projetos, você já viu na aula anterior a importância da fonte de informação, de colher a informação correta, de buscar a informação correta, porque essa informação correta é exatamente o que vai qualificar a sua análise de dados, o seu estudo, tá? Não adianta nada a gente aprender a técnica de uma análise econômica de projetos ou de qualquer outra coisa e a gente oferecer como input, como entrada, um conjunto de informações que não tem nenhuma credibilidade, que foi tirada de um lugar que não vai fazer muito sentido, que não são números, não são dados que vêm de uma fonte confiável e adequada ao problema que você vai resolver. Ou seja, e essa parte de visualizar, a visualização, é muito importante você visualizar, porque você, a partir da visualização, nós somos visuais também, né? A gente escuta e a gente vê. Tem muita gente que consegue aprender muito mais vendo do que ouvindo, tá? Então, se eu parar um pouco para falar para você sobre dados que eu tenho, informações que eu tenho sobre alguma coisa, você vai estar ouvindo sobre esse dado. E uma coisa é eu estar mostrando, eu estar falando o dado para você. E outra coisa é eu chegar e colocar um gráfico, um belo dashboard com as informações, e você vai olhar aquilo ali e só ao olhar você praticamente já entendeu. Tá? E muitas vezes o tempo é importante, vocês sabem que o tempo é importante, e muitas vezes para que a gente vai gastar tanto tempo fazendo explicações tão longas, na nossa empresa, no trabalho, enfim, em casa, se a gente pode simplificar uma explicação, de repente com um gráfico, com um painel bacana, com um dashboard bacana, que você de repente, um gráfico bom, um dashboard bom é aquele dashboard que ele fala sozinho, né? Que você apresenta e a pessoa eu já entendi. Claro, a gente vai sempre estar ali dando um apoio, mas se você conseguir construir essas coisas de uma forma legal, o visual vai realmente facilitar muito a comunicação, a venda, de repente, do que você está querendo vender, do que você está querendo apresentar, ao mostrar o seu dashboard. A decisão que toda vez que a gente mostra um dashboard para alguém, a gente espera, vamos dizer assim, que uma decisão seja tomada. Então, você está mostrando, dando informação através de um painel, através de um dashboard, para que uma decisão seja tomada. Então, você precisa, além de apresentar isso visualmente muito bem, você precisa também convencer a pessoa, né, e mostrar, dar subsídios para que ela possa decidir junto com você ou não, a depender do contexto, mas eu não vou tratar sobre isso aqui. Tá? E o último objetivo, o último ponto que ele coloca é o compartilhamento. Tá? Compartilhe os seus dashboards você pode compartilhar com grupos, com equipes. Como eu falei aqui, a gente está numa disciplina da universidade
E eu vou estar compartilhando dados com vocês, a gente está fazendo isso já desde o começo, né? Vocês vão estar compartilhando dados comigo, a gente faz isso de várias formas, a gente faz isso através do Miro, a gente faz isso através do mapa mental lá do MindMaster, mas a gente vai fazer isso agora de uma forma um pouco mais estruturada, relacionada a dado, usando o Google Data Studio, e esse compartilhamento é parte do processo. Então, para resumir, 3 itens: conexão, visualização e compartilhamento são as coisas fundamentais, a base fundamental do Google Data Studio, tá? Mas eu queria colocar somente essa introdução para vocês. Eu acho que isso é muito importante, você entender por que eu estou aqui, por que o professor está nos colocando para aprender, vamos dizer assim, essa ferramenta. E acho que fica claro, a partir dos objetivos da ferramenta, você acaba também percebendo o que eu estou aqui para trabalhar com vocês. Beleza? Então vamos agora para o próximo passo, tá? Então aqui você, evidentemente, você já tem a sua conta no Gmail, você acessou o datastudio.com/overview, que está na descrição do vídeo, e você vai entrar no Google Data Studio. No meu caso específico aqui, eu vou até apertar aqui o Use for Free. Então, como eu já tenho uma conta, ele identificou que eu tenho, na verdade, mais de uma conta no Google. Então eu vou usar essa minha conta aqui, tá? Então, estou entrando aqui no sistema. E ele vai me colocar aqui já dentro do ambiente do Google Data Studio. Observem que o Google Data Studio é uma plataforma que a gente acessa através da web. É isso que eu acabei de fazer aqui. Então, o que você está vendo, provavelmente, se é a primeira vez que você está criando o seu Google Data Studio aí, se você está entrando a primeira vez no Google Data Studio, vai vir uma coisa muito parecida, igual a essa aqui, tá? Só que aonde tem aqui estão meus arquivos, tá? Aqui estão meus arquivos, meus painéis, meus dashboards, que eu criei antes de chegar até aqui, tá? Que não vai ser interessante para vocês. Tem algumas coisas que vai ser importante para vocês, mas tem coisas que não vai fazer sentido para vocês. Tá? Então, você vai ter aqui algumas opções, tá? Então, eu vou fazer rapidamente uma passagem na internet, mas você sabe que você vai acompanhar. O objetivo aqui nosso é um objetivo específico de montar aquela tabela, de fazer um gráfico, mas eu tenho aqui, e nessa aula, fazer essa pequena descrição aí sobre o Google Data Studio, para a gente conseguir, para que vocês consigam entender e consigam, de repente, reproduzir o que eu fiz aqui, como o primeiro caso que vocês vão trabalhar no Google Data Studio, tá? Então, é isso. Então, a gente tem aqui essa interface, então aqui tem o link. Deixa eu aumentar um pouco aqui, que talvez melhore um pouco para vocês, principalmente as pessoas que estão no celular, tá? Então, aqui a gente tem, né, o ícone aqui, a logo do Data Studio. Então, qualquer coisa, se a gente estiver avançando aí em outras áreas, em outras partes do Google Data Studio, a gente volta para cá, clica aqui e a gente vai voltar para a home, né, a página principal do Google Data Studio. Aqui o pesquisar, tá? Aqui são coisas. Aqui em cima tem o help, que vai ser muito importante, central de ajuda, as configurações da nossa conta aqui, e aqui uma foto, tá? Então, aqui do lado, corremos aqui, agora vamos para cá, então aqui tem um botão criar, tá? Nesse botão criar, você vai clicando, como eu estou fazendo aqui, vão ter as opções de relatório. O que é o relatório? O relatório é o dashboard, tá? Então, esse relatório é a parte principal aí do Google Data Studio. Então, você pode criar um relatório, você pode criar uma origem de dados. Uma origem de dados é o quê? Uma fonte de dados. É de onde vai vir a informação, de que planilha, de que tabela vai vir a informação que vai ser exibida nesse relatório. Tá? Então, basicamente, esses são os 2 elementos principais. O explorador está aí, inclusive, uma versão beta. Um explorador é uma espécie de um rascunho, onde você, ao invés de escrever direto no seu relatório, você vai criar um explorador, ou seja, para você trabalhar ali, para você ver se os dados estão corretos, para que depois aí sim você traga para o seu relatório principal. Tá? Eu nunca usei muito esse explorador, ele está em versão beta, sim, deve ter uma utilidade importante, mas eu, sinceramente, eu não vi ainda um grande valor nisso, mas deve ter. Com certeza, a questão é que eu não me aprofundei nisso, tá? Então, isso é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui, é que o meu conhecimento, tá, de Google Data Studio, ele é limitado, tá? Eu tenho algumas limitações em relação a isso, como todo mundo vai ter, a menos de um especialista nisso, né? E a minha expectativa aqui com vocês é que eu também aprenda junto com vocês. A partir do momento que eu estou ensinando vocês a fazer um dashboard,
e eu vou passar uma lista de exercícios, todas as atividades que eu vou passar daqui para frente, o ideal seria que você construísse as atividades do curso de avaliação econômica de projetos usando essa tecnologia aqui, vamos chamar de tecnologia, que é o Google Data Studio, tá? Então vai ter sempre uma planilha e sempre um relatório, e esse relatório você vai poder compartilhar comigo, eu vou poder entrar lá, vai poder compartilhar com seus colegas, a gente vai poder cumprir, vamos dizer assim, a missão que o Google Data Studio tem em relação aí ao que ele oferece como valor. Tá? Vamos capturar aí uma parte desse valor. Então tem um botão criar, aqui tem recentes, compartilhados comigo, de minha propriedade, lixeira, templates, enfim, é acesso, na verdade, acesso mais fácil aos relatórios que a gente está manipulando, tá? Aqui eu tenho os recentes, aqui eu tenho, mais uma vez, observem, tudo no Google Data Studio, ele relaciona sempre os 3 elementos principais, que são relatório, que é o dashboard, origem de dados e o explorador. Tá? Então é o que você pode criar. Então aqui estão os meus relatórios, aqui estão as origens de dados que eu já manipulei aí, tá? Então tem aqui uma série de dados que eu já usei, e aqui tem um explorador, tá? Eu já usei algumas coisas relacionadas ao explorador, mas como você está vendo aí tem pouca coisa, mas eu já usei, tá? E eu vou voltar agora para os relatórios, a gente tem aqui relatório em branco, começar com o modelo, tá? Eu posso criar um relatório em branco, é isso que eu vou fazer aqui, não sem antes passar um pedaço aqui nas opções que a gente tem, para que a gente perceba o potencial do que vocês estão começando a aprender agora. Tá? Eu vou abrir aqui tem aqui uma galeria de modelos dele, você vai ver, tem modelos compartilhados em comunidades, enfim, a gente pode partir de um modelo desse, mas como meu objetivo aqui é ensinar, eu quero que vocês aprendam do zero, passo a passo. Eu vou criar um relatório em branco e a gente vai fazer isso. Evidentemente que não vai ficar, por exemplo, como esse aqui, o nosso primeiro relatório, mas não se assustem, não é tão difícil fazer um dashboard assim legal como esse que está aqui. Tá? Então eu estou pegando aqui um modelo, você pode testar vários modelos aí na internet, aqui no Data Studio, e pegando algumas ideias, se inspirando nesse negócio, né, e vendo o que é que você pode trazer para o contexto aí. Claro, no caso da nossa disciplina, você vai trazer para o contexto da disciplina, mas você pode usar essa ferramenta para o seu TCC, para a sua dissertação de mestrado, para o seu doutorado, para o artigo que você está fazendo, para uma apresentação que você vai fazer para a sua empresa. Tem uma série de opções, de coisas que você pode fazer e tirar partido da ferramenta. Tá? Então aqui ele está mostrando para a gente aqui, né, um exemplo. Então eu tenho aqui, né, uma lista, vocês vão ver que isso é uma lista, eu não vou entrar no detalhe específico disso agora, que a gente consegue fazer um controle de tempo, por exemplo, colocar essa lista aqui não é tão complexo quanto seria construir um programa de computador com uma interface para fazer isso aqui. As coisas acontecem de uma forma muito mais fácil, porque a ferramenta já entrega para você, tá? Então, como normalmente dado está associado a tempo, tá? Ou a outros dados, ele oferece uma facilidade para que você controle os seus dados, controle o seu painel sobre o tempo. Por exemplo, aqui eu vou selecionar uma data, um período, não vou fazer isso agora para a gente não perder tempo, e este dashboard que está aqui está apresentando dados referentes a esse período. Ele está marcando ali 3 de abril de 2022 a 2 de maio de 2022, ou seja, tem um mês de dado, basicamente ali para mim, relacionado a isso aí que eu ainda não sei o que é, que veio aí de uma fonte qualquer. Tá? Então aqui ele está mostrando, né, que é um resumo, né, um dashboard ligado a um website aí, ligado ao marketing, né? Então os dados vêm do Google Analytics, tá? Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, mas a fonte do dado aqui, vamos dizer, é o Google Analytics. Então ele está mostrando quantos usuários tem, quantas sessões tem, quantas page views tem, tá? E aqui quanto cresceu ou diminuiu em relação a alguma coisa que você pode comparar. Então aqui tem outros elementos gráficos, na verdade, do Google Data Studio que você também vai aprender a usar. Eu vou fazer daqui a pouquinho isso. Não vai ficar assim porque eu não vou detalhar, vai ficar assim depois que eu terminar essa aula e vocês melhorarem o gráfico que eu vou começar a fazer com vocês aqui. A ideia é explicar um pouco isso que está aqui. Tá? Então, qual a tendência e como estão as tendências aí nas sessões relacionadas ao site, né? Então aqui tem gráficos, uma série temporal aqui, ó. A gente vai usar esse tipo de elemento também, criar uma série temporal. Então, quais são os países, né, que estão participando mais, que tem maior interação aí no website. Então, tem um elemento aqui, mapa, né, também, que é uma outra coisa que você vai poder usar. No contexto da nossa disciplina, eu estou com a ideia, até a gente pode fazer isso em algum momento,
tá? Mas, por exemplo, no custo de produção e no custo de produção do petróleo no mundo, por exemplo, como a gente tem alunos de curso de engenharia de petróleo, a gente pode pegar e de repente construir um dashboard com esse custo, é uma ideia, né? Eu tenho essa tabela e a gente pode buscar essa tabela na internet, né? Então aqui tem alguns países, aqui tem mais outros elementos, outros tipos de gráfico, né? Gráfico de pizza, gráfico de barra, enfim, gente, isso aqui é um dashboard, tá? Então, o dashboard, que é o relatório, tá? Que a gente vai criar, e esse relatório, abaixo dele, vamos dizer assim, embasando ele, tem um conjunto de dados que pode vir de uma ou mais fontes de dados, de uma ou mais planilha. O caso que eu vou criar com você aqui é um caso bem simples, onde é um dashboard com uma planilha só, que planilha? Aquela planilha lá, com os fatores, a tabela de fatores que a gente já montou. Tá legal? Então, eu fiz aqui essa pequena mostra aqui para você, né, para você entender aonde você pode chegar. Então, o que eu quero, na verdade, é que a gente chegue no final do curso com muitas das nossas atividades de avaliação econômica de projetos sendo apresentadas para mim, por vocês, através de um dashboard desse. Tá? Vocês vão ver, evidentemente, que dá trabalho, precisa se dedicar um pouquinho. Você está assistindo esse vídeo, você está assistindo essa aula, assistir somente não adianta, precisa botar a mão na massa, mas você está fazendo um curso online, você pode ir e voltar nos vídeos. Então, eu vou fazer aqui um passo a passo bem simples agora, tá? Para que a gente possa construir isso tudo junto daqui para o final do curso. Tá? Eu conto com você que está aí do outro lado e que está matriculado na disciplina para a gente fazer, de fato, uma disciplina muito diferente de avaliação econômica de projetos esse semestre. Tá? Então eu vou voltar aqui, como eu falei para vocês, ó, eu estou aqui dentro de um report, quando eu quero voltar para o ponto principal, eu venho aqui e clico no ícone aqui em cima, voltei para o meu ambiente, tá? Quando eu estiver perdido assim, clica lá no ícone e volta, na logo do Data Studio, e volta para o seu ambiente. E aqui a gente está de novo no ponto principal, mas para a gente já ir direto ao assunto aqui, agora eu vou criar um relatório em branco, tá? Então, a gente tem aqui agora um relatório absolutamente em branco, e observe que a primeira coisa que ele faz, ele me pergunta qual é a fonte de dado que eu vou usar no relatório. Tá? Então, basicamente, não existe relatório sem fonte de dado. Então, ele já coloca a opção para a gente aqui, que ele chama de conectores. Tá? Então, esses conectores, é uma definição dele, são aplicações, são lugares, são softwares, outras plataformas, que podem fornecer dados, que eles têm conexão e podem fornecer dados para o Google Data Studio. Aqui tem o Google Analytics, o Google Ads, que é a parte de anúncios do Google. Tem aqui o BigQuery também, que é uma aplicação de banco de dados aí também para consultas aí do Google, mas a gente vai focar aqui no Google Planilhas. Tem outras opções aqui embaixo, tá vendo? Eu não vou passar isso tudo agora com vocês, mas você pode fazer isso. Eu acho que eu recomendo que você faça, olhe com quem a conexão já está implementada, né? Mas a gente vai aqui em planilhas do Google. Então eu vou diminuir aqui um pouco o zoom. Eu estava trabalhando para você ter uma visão agora um pouco mais macro do processo, tá? Então aqui o que é que tem? Ó? Aqui tem planilhas do Google, tá? Então tem todos os itens de planilhas de minha propriedade, planilhas, aí ele mostra aqui nessa coluna, tá? Planilhas, né? Quais são as planilhas que eu tenho disponível para mim no Google Datasheet, tá? Então, planilhas que foram compartilhadas comigo por outras pessoas, planilhas com estrela. Se você lembrar, eu pedi para você lá no outro vídeo, quando criar uma planilha que for trazer para cá, coloca uma estrelinha, coloca o nome, coloca uma estrelinha, e fica mais fácil de encontrar quando chega aqui. Agora você entendeu por que eu pedi para colocar estrelinha lá no outro vídeo, né? Então aqui tem, ó, as minhas planilhas que estão com estrelinha. Tá? É curioso que... planilha exemplo fatores, tá? Não é essa aqui, porque essa é uma planilha que eu criei. Está com dado em branco. Se não me engano, essa planilha é fatores aula aqui. Tá? Aí ele está mostrando página 1. Eu não coloquei página, o que é? Página é uma aba de uma planilha. Tá? Então, se você criar várias abas dentro de uma planilha só, quando você vier para cá, ele vai colocar aqui, com o nome de página, as abas. E você vai escolher, nesse caso só tem uma aba, mas você vai escolher uma aba como fonte de dado. Tá? Aí ele pede aqui as opções. Usar a primeira linha como cabeçalho, sim, eu sempre estou fazendo isso, tá?
Eu nem sei como é que faz de outra forma isso, então vamos trabalhar assim, que é o mais simples, o mais fácil, né? Incluir células ocultas e filtradas também. Eu mantenho isso do jeito que está e eu peço para adicionar. Então, ele está adicionando aqui ao relatório que a gente está criando, tá? Ele está adicionando a fonte de dado aqui. Ele está adicionando aqui a fonte de dado, eu estou dando adicionar ao relatório. Sim, eu estou pedindo para adicionar ao relatório. E ele vai mostrar para mim aqui. Ele está criando algumas coisas que são default, tá? Então ele vai trazer algumas informações aí. Dimensão inválida, eu tenho certeza que eu peguei a tabela errada, tá certo? Então eu vou voltar aqui um pouquinho. Acontece, né? Deixa eu voltar aqui. Então, a planilha é essa aqui, a minha planilha. Opa. Então, eu vou criando o relatório, né? Ele vai pedir a fonte de dado, eu vou entrar aqui, planilha Google, e ele tem aqui, ó. Eu tenho uma planilha aqui que é essa que eu tenho que abrir, na verdade eu tinha cometido erro, agora eu estou corrigindo, então, a planilha fatores e aposentadoria. Tá? A planilha fatores, veja que ela tem 3 abas, eu criei lá. Na verdade, fatores é aquela tabela principal que eu mostrei já no início da aula. Planilhas Excel é uma outra aba que tem qualquer dado lá. E tem uma planilha problema, que é um problema relacionado à aposentadoria, e eu resolvi, mas não vai ser o objetivo dessa aula, mas a gente vai construir um outro dashboardzinho, vocês vão fazer essa aplicação ligada à aposentadoria. Tá? Mas o que eu quero criar é essa aba fatores aqui, e eu vou adicionar. Então observem que ele agora vai adicionar ao meu relatório essa fonte de dado. Tá bom? Então adicionou aqui, e aí ele está criando ele criou assim, tem alguns dados aqui já disponível para mim, como você está vendo, mas aqui eu estou na tela principal, aqui todo um relatório, tá? Só que eu vou criar aqui, eu vou dar um nome ao nosso relatório, né? Então eu vou colocar assim, primeiro relatório, tá? Avaliação econômica de projetos, número 05, tá? É o nosso primeiro relatório. Então, aqui, quando a gente cria um relatório, a interface aqui do programa, eu não vou passar ela aqui passo a passo com vocês agora, tá? Isso vai estar no curso de Google Data Studio em outra planilha. Eu vou gravar para vocês aqui. Essa aula, especificamente, ela está muito parecida com a parte inicial do meu curso, porque eu estou explicando para vocês para que vocês consigam sair do zero. A partir daí, né, vocês vão desenrolar aí tudo com tranquilidade, tá? Então, aqui tem uma tabela, pessoal. Uma tabela, isso aqui é um relatório, observe que tem o contexto do relatório, e aqui é um gráfico, tá certo? É um gráfico, vamos dizer assim, é um elemento gráfico que está à sua disposição no Google Data Studio. Então, assim como tem uma tabela, tem aqui a opção, ó, arquivo, na opção arquivo, vou passar rapidamente aqui no menu, pode compartilhar, você define o tema, enfim, cada opção dessa você vai olhando aí, editar, aí tem as opções básicas de copiar, colar, excluir, aquilo que tem em toda a aplicação, basicamente. Exibir, tá? Então, a exibição, como você quer exibir aquele dado, mas isso também depois, com a prática, vocês vão ver. Isso, para mim, aqui que é importante agora, tá? Então, ó, então ele está mostrando para mim aqui, ó, quando você for nessa parte inserir, que tipo de elemento você quer inserir. Você não precisa programar nada, já está tudo aqui, você escolhe o tipo de elemento. Esse tipo de elemento, especificamente, é esse tipo tabela aqui, tá? Então, basicamente, é esse tipo tabela e uma série temporal que a gente vai criar aqui. São esses 2 elementos dentro daquele espaço que a gente combinou aqui no início. Essa tabela já está criada, tá? Ele já sempre traz uma tabela com algum dado que ele vai lá e joga o dado qualquer, mas aí a gente pode deletar de repente, a gente deleta essa tabela aqui e a gente cria outra, tá? Então eu zerei aqui a tabela, mas observe que aqui tem, além da inserção de outros elementos que eu posso fazer aqui, tem a inserção de páginas, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Gráfico, série temporal. Criei um gráfico, coloquei o gráfico aqui. Tá? Então, ele está dizendo que o gráfico está incompleto porque eu tenho que dizer quais são os dados que eu quero visualizar nesse gráfico. Eu não vou fazer isso agora. Tá? Eu posso inserir aqui agora uma tabela. Tá? Criei uma tabela. Para a tabela, ele pegou alguns dados já aleatórios. Tá? Então, eu tenho aqui uma tabela. Eu tenho aqui um gráfico de visão geral, que é um número. Tá? Então, aquele dashboard que a gente viu foi criado assim. Tá? Foi sendo criado assim. Só que nesses elementos que a gente está inserindo aqui,
vão sendo colocados dados, tá? Então tem aqui um medidor, por exemplo, um medidor. Então esse medidor está medindo aqui alguma coisa, alguma métrica qualquer aí, e é um outro tipo de elemento. Então aqui tem vários elementos, tá? O que eu não fiz ainda foi a conexão. Qual é o dado da minha planilha que eu quero mostrar nesse elemento? Esse é o trabalho que vocês vão precisar fazer, é o trabalho que a gente precisa fazer quando a gente está usando o ambiente aí do Google Data Studio. Tá? Então eu vou tirar isso aqui. Tá? Eu vou tirar isso aqui agora. Aí a gente tem importantíssimo isso que eu vou falar agora. Veja só. Aqui a gente tem um menu página. Tá? O que é uma página? Uma página é uma página do relatório. Tá? É uma página do dashboard. Então, nesse meu dashboard eu só tenho uma página, mas eu podia criar aqui mais de uma página e colocar em cada página um tipo de informação que eu quisesse. Tá? Então, fazendo paralelo lá com o Word, é uma página. Só que aqui não é uma página de um documento Word, aqui é uma página de um relatório. Tá? É uma página de um dashboard. Normalmente eu vou usar aqui, eu vou criar uma página com vocês, tá? Tem duplicar página, tem as configurações da página atual. E o que é importante, tá? Observem que tem contextos. Contextos são muito importantes para entender o Google Data Studio, tá? Primeiro contexto é o relatório. Então, é importantíssimo isso. O primeiro contexto macro é o relatório. Abaixo do relatório, o que é que você tem? A página. Uma página. Tá? Então, é outro contexto. Dentro da página, o que é que você tem? Dentro da página, você tem componentes. Tá? E gráficos, você tem elementos lá dentro da página. E dentro da página, também tem contextos. Quando eu crio uma tabela dessa aqui, eu estou criando aqui, e ela está selecionada, eu estou aqui no contexto da tabela. Por que é importante o contexto? Porque eu posso associar dados contextualmente. Um determinado tipo de coisa que eu quero fazer, dado ou gráfico que eu quero mostrar, eu quero deixar aquilo disponível, aqueles dados, no contexto de todo o relatório. Ou no contexto só de uma página. Ou no contexto só de um elemento, como esse que está aqui. Ou eu vou colocar mais de um elemento, como esse caso que eu vou fazer aqui agora, gráfico de colunas. Então, eu estou aqui com dois gráficos, então eu pego isso aqui, eu pego esse gráfico e agrupo. Tá? Agrupei. Então, eu agora estou no contexto de um grupo. Contexto relatório, contexto página, contexto figura, contexto grupo. Tá? Então, os dados que a gente vai trabalhar, tem que estar sempre pensando em que contexto esse meu dado está. Tá? Então, a origem de dado, quando a gente cria a planilha, a gente está no contexto, vamos dizer assim, de relatório. Tá? A visualização e o que a gente está fazendo está ali disponível para todo o relatório. Mas à medida que a gente vai construindo o nosso dashboard, essa demanda vocês vão ter à medida que vocês forem trabalhando e construindo a coisa de vocês aí junto comigo. Tá? Mas, enfim, a gente está chegando aqui. Página, organizar aqui, recurso, então essa parte de recurso aqui é bem importante, gerenciar fonte de dados adicionados, mesclagem, segmentos. Isso aqui eu não vou ver agora, com o tempo vocês vão acabar aprendendo também, e eu vou falar um pouco sobre isso lá no curso do Data Studio. Tá? E aqui a ajuda, que é muito importante, mas também a gente não vai entrar nisso agora. E eu vou passar direto aqui, ó. Aqui tem mais algumas opções, adiciona uma página, que você já sabe o que é, adiciona um dado. Aí aqui eu vou adicionar mais uma fonte de dado. Eu posso ter uma planilha, como é o caso que eu tenho aqui, mas eu posso ter outras fontes para o mesmo relatório. Tá? Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui outra parte. Eu tenho aqui adicionar um gráfico, que é isso que a gente já fez, a gente já adicionou o gráfico. Veja que o que está aqui nessa barrinha são coisas que a gente vai fazer sempre, mas que está tudo no menu também aqui em cima, né? Então aqui tem visualizações de comunidade, depois eu vou passar um pouco sobre isso com vocês aqui, adicionar um controle, tá? Então tem controles, vocês viram no dashboard que eu apresentei que tinha uma lista lá em cima que a gente selecionava o tempo. Então você pode adicionar controles, por exemplo, lista suspensa. Eu estou adicionando uma lista suspensa aqui no dashboard. Essa lista suspensa, eu vou definir como é que eu quero que essa lista suspensa fique, tá? Então, eu posso definir aqui uma caixa de entrada, eu quero colocar uma caixa de entrada, o usuário aqui vai digitar algum valor nessa caixa de entrada. Então, cada elemento desse tem um contexto
e você vai dizer o que é que você quer no seu dashboard. Tá? Então aqui tem figuras, eu posso inserir imagens no relatório para trazer uma figura, uma imagem bacana ligada a alguma coisa que você queira colocar aqui, um link de uma URL, eu posso colocar textos, né? Eu posso colocar textos como isso aqui, eu estou colocando um campo de texto, e aqui eu estou escrevendo dentro do campo de texto, depois eu melhoro esse layout, a gente vai fazer isso já já. Tá? Aqui tem linha, eu posso também colocar setas aqui, ó. Aqui é um editor e aqui as opções que a gente tem estão todas disponibilizadas aqui em cima, retângulos. Aí é mais para a gente incrementar essas coisas, esses objetos aí, eles não têm muita relação com dado especificamente, é mais para a gente criar um dashboard legal, tá certo? Então vamos lá, deletando aqui. Eu acho que eu já consegui, assim, nessa aula, dar um curso, assim, bem, quase um mini curso aí da textura, né? Tema e layout também, eu posso definir aqui alguns temas e layouts. Eu não cheguei ainda, tá? Eu não cheguei ainda nessa parte principal aqui, essa janelinha que eu estou em cima dela aqui, e como eu estou em cima dela, eu vou até diminuir aqui o meu tamanho para aqui em cima dessa janela, eu vou diminuir aqui um pouquinho, para a gente aproveitar. Na verdade, eu vou para esse lado de cá, eu acho que fica um pouco melhor. E aqui eu tenho, essa janela é muito importante, eu vou dar um zoom agora nela, vou tentar aqui, um zoomzinho nela para melhorar para você. Tá? Então, observem que essa parte aqui, aquela parte que fica lá, daquele lado agora, né? É a parte que a gente vai, a parte dos controles, tá? A interface dos controles, onde a gente vai manipular basicamente os dados, a gente vai construir coisas que vão ficar aqui nesse dashboard que está aqui atrás. Então, observem que aqui eu tenho, e aqui, o que está mostrado aqui, depende do contexto do que esteja selecionado, tá certo? Então aqui eu estou no contexto do relatório, no contexto da minha página, tá? E aqui eu tenho dados, tá? Observem que eu tenho dados e fatores aposentadoria. Eu só tenho uma fonte de dados. Essas outras fontes aqui que estão disponíveis, aqui eu poderia colocar, que são fontes minhas, que ele já viu que eu tenho, e ele pode colocar, mas aqui o que está valendo para mim é essa fonte de dados que está aqui. Tá? Então, se você tiver mais de uma fonte de dados, você vai selecionar qual é a fonte que você quer trabalhar aqui. Então, veja que tem o contexto dessa fonte, especificamente, e aqui tem os dados que vieram. Ó. FAF, lembra? FAP, FFA, FFP, FPA, FPF e IT. Tá certo? Então, observem que cada dado desse tem um formato. É decisivo, é fundamental ter cuidado com esses formatos, tá? Não vou entrar no detalhe de como muda o formato agora, porque não vai fazer sentido. Mas eu tenho aqui o FAF, que tem um formato numérico. Aqui essa legendazinha que está acontecendo aqui do lado do dado é o formato dele. Então eu tenho todos os formatos são numéricos e eu tenho aqui de azulzinho aqui, isso diferencia aqui, por exemplo, o verdinho é dimensão e o azulzinho aqui é métrica. Vou explicar isso mais adiante para vocês. Tá? Então aqui eu tenho o FPA. Vamos ver o que acontece se eu trouxesse FPA para cá. O que é que ele trouxe para mim aqui? Na verdade, ele trouxe o valor agregado. Ele somou tudo que estava naquela coluna FPA. Tá? Não faz o menor sentido para o tipo de aplicação que a gente quer. Mas, por exemplo, se fosse a produção de barris de petróleo numa coluna, ele já ia mostrar para você assim o valor, o somatório daquela linha. Uma coisa que é importante para quem usa Excel e está acostumado a, na planilha de fonte de dados, colocar sempre o somatório. Não faz isso usando o Google Data Studio. Nas planilhas, não faz isso porque a manipulação que a gente faria lá no Excel para fazer gráfico, esse tipo de coisa, a gente vai fazer aqui. Tá? Então, não cria lá na planilha um dado com somatório, esse tipo de coisa, não, porque ele vai fazer isso para você e você vai trabalhar as suas coisas aqui agora. Tá? Então, vamos deixar a planilha lá o mais simples possível. Tá? Então, aqui, ó, do mesmo jeito que eu tenho esse dado, né, tenho o FPF, tenho o I, vamos botar aqui, ó, taxa de juros. Certo? Então, ó, ele botou aqui o I e colocou aqui 0,02. Tá? Eu vou incrementar aqui um pouquinho, só para vocês entenderem um pouco e eu poder explicar, fazer mais uma explicação ali. Ó. Vamos pensar assim o seguinte, eu vou criar aqui, não é isso que eu quero não, eu quero criar aqui mais, eu quero criar um campo de texto. Tá? Criar um campo de texto aqui, cadê? Texto. Estou criando aqui um campo de texto.
Eu vou deixar esse relatório aqui pela metade, tá? Vou fazer um pedaço aqui para dar ideia para vocês, e a partir daí a tarefa vai ficar com você de melhorar esse relatório. Vou colocar assim: primeiro, dashboard de avaliação econômica de projetos. Tá? Eu vou colocar assim: construção da tabela de fatores. Então, criei isso aqui, tá? Vou colocar aqui meu nome aqui, professor Eduardo Seton. Então, claro, quando vocês forem criar a atividade, vocês vão colocar aí o nome de vocês, tá? E aí é com vocês, né? A criatividade, sejam criativos na hora de desenvolver essa atividade. Então, eu tenho a opção aqui de... Pronto, esse contexto é importante passar, tá? Eu quero, por exemplo, ó, veja que aqui tem um tipo de coisa aparecendo aqui. Se eu seleciono aqui, mudou o contexto, então aqui do lado aparece para mim propriedades de texto, tá? Então o que é que eu quero? Aí eu posso mexer na formatação, mudar a fonte, mudar a cor. Eu vou colocar aqui, ó, bold, sei lá, bold, vou centralizar, vou aumentar a fonte que está muito pequena. Aí eu aumento aqui a caixa de texto. Enfim, tem outras opções aqui de centralizar. Deixa eu ver aqui. Segundo plano, fundo, cor do fundo. Eu posso colocar aqui uma cor do fundo assim, padrão que eu tenho usado na disciplina. Coloco essa cor aqui, mas aí eu vou mexer na cor da fonte. Eu venho aqui, coloco branco a cor da fonte, tá? Então, vou ajustar aqui. Aumenta um pouco mais ainda, que dá para aumentar um pouco. Enfim, aí são detalhes para melhorar a apresentação, tá, do gráfico, do dashboard. Então, é assim que aquele outro dashboard foi construído, tá certo? Então, estou colocando aqui essa opção, tá? Estou colocando isso aqui. Aí, observe que eu estou no contexto do texto, né? Mas aqui agora eu estou no contexto de quem? Estou no contexto desse cara aqui, e esse cara é um elemento que a gente inseriu, como é o nome dele, visão geral. Tá? Então, eu estou aqui agora no visão geral, observe que para a visão geral aparece duas abas, dados e estilos, lá no cantinho. Tá? Texto, como essa que está aqui, não tem dado associado, aparece basicamente só o estilo, para você mudar. Esse objeto aqui, sim, esse objeto tem dado associado. Tá? Observe que a tela lateral tem relação com o contexto que a gente está selecionando. Então aqui eu tenho os dados. Então, e aqui eu tenho o estilo. Se eu quiser mexer lá, se eu quiser mudar o estilo aqui dessa barra, eu tenho como formatação condicional, métrica principal, eu não entrei nesse detalhe ainda, mas eu tenho aqui estilo, vou colocar aqui também de vermelho, vou centralizar aqui o valor da métrica, enfim, tem várias opções, aí tem o nome da métrica, o valor da métrica e a comparação, tá? E outras coisas que eu posso fazer aqui também, eu não vou mexer, mas eu queria somente dar essa noção para vocês aqui, tá? Deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer para melhorar um pouco também. Eu posso chegar aqui em estilo, nesse caso, eu vou deixar aqui, ó. O nome da métrica é aquelezinho que está lá em cima, estou colocando assim. O outro eu vou colocar o valor da métrica, eu vou colocar do lado, que é o 002 que ele está mostrando, e a comparação, se eu tiver uma comparação feita, ia aparecer aqui embaixo, mas não tem comparação, por enquanto. Aí, segundo, plano e borda, né? A cor do fundo, de repente, vou colocar ali, sei lá, um cinza. Então, eu vou configurando aqui, vou deixando o meu relatório assim bem bonito, tá? Então, aqui eu tenho isso, né? E o que eu prometi para vocês foi que eu ia criar, na verdade, o passo a passo nosso tinha criar associar uma fonte de dados, criar uma tabela e criar um gráfico. Tá? Então, vamos deixar essa visão geral para lá, você já sabe como é que faz isso, e eu vou criar uma tabela e um gráfico para a gente terminar. Eu vou criar aqui a primeira coisa que eu havia prometido para vocês, foi a criação de uma tabela. Criei a tabela, e aí ele criou uma tabela para mim qualquer. Tá? Então, tem duas informações que são importantes vocês entenderem o que é que significa dimensão e métrica. Tá? Então, vocês já estão se acostumando com algumas palavras do Google Data Studio, mas tem dimensão, é uma palavra importante, e métrica. Tá? Basicamente, vocês podem olhar isso na ajuda do Google Data Studio, vai ter uma opção para vocês olharem lá o que é dimensão.
O que é métrica? Vai ter lá a definição deles, que provavelmente se você ler, e você vai ver lá que vai ser muito mais claro do que eu vou explicar aqui, mas eu vou facilitar para você. O que é? Uma dimensão normalmente é um texto, é um nome, é uma forma através da qual a gente consegue agrupar um dado. Tá? Na prática, uma dimensão pode ser entendida como, por exemplo, os dados que eu vou colocar numa coluna de uma tabela. Então, normalmente, no caso de uma tabela, a dimensão é o nome da coluna. Tá? Normalmente, a dimensão vai ter um valor, vamos dizer assim, que é um texto, é um conjunto de caracteres. E a outra informação, além de dimensão, é métrica. Métrica é o quê? Normalmente um valor numérico que eu vou, de fato, contabilizar. Tá? Métrica e dimensão são coisas distintas. E são distintas aqui no contexto também do Google Data Studio. Por exemplo, tá? Aqui nessa tabela, eu tenho aqui ele está mostrando dados, a origem, fonte de dados, eu posso combinar dados, isso a gente não vai ver agora. Então, eu tenho como dimensão aqui T. Tá? Observe que se eu tirar a dimensão aqui, ó, tem um xzinho, eu vou tirar. Eu agora não tenho mais dimensão. E ele exige que a gente, para a tabela, tenha uma dimensão e uma métrica. Tá? Então, ele colocou a dimensão, vou colocar aqui a dimensão. Vamos montar uma tabela exatamente igual àquela. Eu vou pegar, vou colocar a dimensão aqui. Observe que já apareceu na tabela o tempo. Vou colocar aqui como dimensão. Vou colocar o i. Observe que apareceu na tabela o i. E observe que o i só tem valor para um campo. E ele está mostrando aqui o i somente no dado. Eu estou um pouco em cima aqui, né? Mas deixa eu aumentar para você aqui. Opa, aumentou demais agora. Pronto. Essa tabela aqui ele mostrou o i em outra ordem, né? Eu vou ordenar aqui, tem uma opção aqui embaixo, ó, classificação crescente. Vou ver aqui como é que ele ordenou aqui. Estou dentro do contexto da tabela. Ele tá ordenando, classificando essa coluna aqui. Não é isso que eu quero agora. Vou voltar para cá. Essa métrica de record counting, ele cria como, não tem nenhuma, eu não vou considerar nada métrica, eu vou considerar a métrica somente esse record count. Ele cria uma métrica qualquer, normalmente a gente não usa isso, mas a gente precisa criar uma métrica nossa, tá? Qual seria, vamos dizer assim, uma métrica nossa no contexto desse trabalho aqui, tá? Vou colocar assim, como métrica, vamos dizer, o FAF é uma métrica. Vamos lá. Cadê? Vou adicionar uma métrica aqui, o FAF. Observe que o FAF já apareceu aqui. Tá? O FAF, o FAP, o FFA. Eu estou reproduzindo basicamente a planilha que a gente trouxe, né, no Google Datasheets, para uma planilha que vai ser visualizada no dashboard. Então vocês estão vendo que está sendo criado aqui a formatação da tabela, a gente vai ter que ajustar. Ajusta dessa forma que vem aqui em estilo, que é o contexto, e ajusta aqui a tabela de acordo com isso. Eu não vou fazer isso agora, tem a opção aqui, por exemplo, de criar cores para linhas. Eu vou criar aqui uma cor, como é que vai funcionar isso aqui. Um azul aqui. Pronto, ele separou aqui, colocou linha, cores, mudou a cor das linhas aqui, certo? Então, voltando para o contexto da tabela, né? Estou no contexto da tabela de novo. Eu posso ajustar, melhorar isso aqui, enfim. Eu não vou tratar disso, então a tabela está aqui, montada, não está 100%, mas o 100% quem tem que deixar elas, esse dashboard 100% são vocês aí. Tá? E a gente vai trabalhar muito com isso daqui no final do curso. Então aqui uma tabela, e deixa eu criar aqui um gráfico para a gente terminar. Então eu já criei essa tabela, agora eu vou criar uma série. Tá? Então, um gráfico de colunas, o gráfico de série temporal, na verdade não é uma série temporal, eu não quero tempo, né? Eu quero, vamos colocar aqui, vamos pegar aqui gráfico de combinação ou gráfico de colunas. Vamos pegar aqui um gráfico de colunas. Tá? Vou pegar um gráfico de colunas. Então, ele já mostrou aqui um gráfico com algumas colunas aqui, e ele já pegou aqui, ó, a minha dimensão aqui é o tempo, de 0 a 2, tá? Aqui ele botou 2, 4, ele botou de forma meio aleatória, aqui. E ele mostrou
na tabela, a métrica que ele mostrou na tabela foi o Record Account. Tá? Eu vou pegar e eu vou aqui, ó, em métrica, eu vou colocar em métrica, eu vou colocar o FAF. Fazer o FAF para métrica. Então, ó, ele está mostrando para mim ali os valores do FAF no gráfico, tá? Aqui embaixo tem a opção de classificar, eu quero em ordem crescente. Então, assim está em ordem crescente. Ele está mostrando, ó, como o gráfico 0, 1, 2, 3, 4, então ele colocou aquela tabelinha minha em ordem crescente. Aqui eu tenho filtros que eu tenho que fazer, não vou fazer isso agora, tá? Eu vou botar também, nesse mesmo gráfico, eu vou botar também a dimensão FAP. E vou trazer para cá, opa, né, em classificação. Eu vou trazer aqui para o gráfico, como métrica também, além do FAF, eu vou trazer o FAP. E aí ele está mostrando ali, vamos dizer assim, um do lado do outro, tá? Na verdade, pode até não estar nem fazendo muito sentido aqui o exemplo em si que eu estou dando, mas estou mostrando que ele está pegando os dados que estão lá e está montando um gráfico de barra para mim. Tá? Foi assim que eu montei aquele exemplo de taxa de juros para vocês que eu apresentei na aula no presencial. Tá? E é assim que a gente trabalha. Evidentemente que aqui tem uma tabela e tem um gráfico. Certo? E evidentemente que a tabela não está 100%, o gráfico não está 100%, mas a ideia central eu acho que eu passei. Tem uns detalhes aí relacionados à dimensão e a dimensão e a métrica, a parte de contexto que eu falei é muito importante. E o que vocês precisam fazer agora é meter a mão na massa. Vai tentar uma vez, vai dar errado. Eu para aprender isso também ainda erro muito aqui. Eu ainda erro muito durante a gravação dos vídeos aqui. Eu erro, paro, aí eu vou, edito, para vocês não ficarem perdendo tempo com meus vídeos. Então, é normal no aprendizado de uma tecnologia você errar, tá certo? E você vai errar e você vai tentar acertar, porque é tentando acertar, é tentando entender que você vai avançar aí para as próximas etapas, tá certo? Então, eu vou voltando aqui agora, tá? Então, pessoal, é isso, né? Esse é um passo a passo. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tem problema. Eu sei que você aprendeu um pouco agora sobre o Google Data Studio. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like para que o nosso canal possa crescer. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora. Se inscreve agora. Avisa os amigos que está gostando do curso, que está fazendo um curso legal e que as pessoas podem vir para cá fazer também esse curso aí junto com vocês. Tá certo? Então, só o último recado, eu vou criar uma playlist com um curso exclusivo aí de Google Data Studio e a gente vai manter sempre esses dois processos nossos, né? A nossa disciplina, que é esse vídeo que está aqui, e o curso Data Studio do curso Data Studio no paralelo. E eu tenho certeza que vocês, junto comigo, vão entregar assim, um grande resultado nessa disciplina lá no final. Beleza? Um abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo.